Tá gravando. Tá? Beleza, boa tarde, galera. Vamos lá para a nossa aula especial aí, em que eu vou tentar fazer um simulado aqui, de como a gente pode desenvolver essa redação do Enem. E, enfim, como se fosse vocês lá no dia que pegaram a prova e falaram, meu, e agora? Como é que eu vou desenvolver isso aqui? E aí eu vou tentar me colocar no lugar de vocês lá e colocar em prática aquilo que a gente tem visto, né? É importante dizer, né, que no final da aula que a gente tratava de noções de direito constitucional, eu coloquei uns 5 passos lá para estudar a redação, né, e os links, beleza? Aí lá tem a aula de gêneros textuais, né, parte 1, parte 2, uma de conclusão e outra sobre a estrutura da redação. Então, assim, essas aulas somadas à cartilha do participante, né, do Enem, eu vou tirar a máscara, tá? Mas eu estou vacinado e ando sempre de máscara. Eu acho que a máscara atrapalha um pouco a nossa comunicação. Não consegui. Manda a foto para mim. Você tem a foto lá? Não, você tirou. Eu tirei? Eu mandei para a Daiane, ele está lá. Onde eu postei? Minha dúvida é se ela exagerou na nota, né? Então, beleza. Depois a gente vê lá. Tanto? Estou vendo você no quadro. Ah, beleza. Alô, alô? Isso. Está um pouco alto. Então assim, se estudar aqueles 5 passos que eu coloquei da redação, e tem lá os links, né? Mais a cartilha do participante, ler pelo menos uma, e ver aquelas redações nota 1000 e tal, tentando enxergar as formas, né, de introdução, as estratégias de desenvolvimento, de argumentação, e tem uma aula específica, né, toda sobre a conclusão no Enem, né, na fórmula lá que eu tenho dito o que, quem, o que, como, para quê, né? Então, se analisa um problema social no Enem, discute nos argumentos uns problemas relacionados ao tema, então, na hora da conclusão, aí você precisa apresentar uma proposta de intervenção. Aí tem que observar essa fórmula, quem vai fazer o quê, como e para quê. Porque daí essa proposta de intervenção tende a ser detalhada, né? Não vai ficar uma coisa muito genérica, assim. E aí a nota tende a ser maior. E foi até o seminário também que a Rayane apresentou para nós. Eu pedi, então assim, a parte de redação, com isso e esse simulado que a gente faz hoje aqui, ela estaria bem encaminhada. Tem mais um trabalho que eu vou pedir para vocês com um jornal. Vou ver se eu deixo aí na próxima aula. E aí vocês fazem nos próximos 15 dias e me entregam depois. Beleza? Eu vou pedir para vocês analisar a estrutura de um texto que vocês escolherem no jornal, na página 1 e 2, que é onde tem textos dissertativos. E aí eu vou pedir para vocês analisarem lá onde está a introdução, como que está o desenvolvimento, qual é o tema, como que foi argumentado e como que foi concluído. Que é legal você perceber num texto assim de jornal, que aí você entende mais também a sua forma de escrever, aquilo que se espera e tal, beleza? Aí com essa atividade eu creio que a gente vai estar bem encaminhado aí para a redação. E aí nas 2 últimas aulas, na próxima eu vou terminar a parte de noções de economia com umas notícias, tentando mostrar aquilo que eu tentei ensinar nessas últimas 2 aulas, né, referente à economia. A lei de procura e oferta, privatização, parceria público-privado, essas coisas também servem para proposta de intervenção, né? E vamos falar de mais alguns temas, mais um tema é imigração, nacionalismo,
E nas últimas 2 aulas, né, que vai ser a última aula no final, né, dia 6 de novembro, a gente faz uma aula só de gramática. Aí eu vou trazer exercícios de diferentes temas, e aí a gente estuda com base nos exercícios, e vou tentar explicar para vocês isso. Beleza? Oi. Quando eu coloco um fato histórico, como lá na base do argumento, né? Uma questão histórica. Se eu não colocar, não coloquei citação, eu estou embasando sem citação, isso enfraquece o texto? Então, um dos aspectos da análise da redação é repertório, né? Então, se você cita o fato histórico e acrescenta um autor, mais repertório, né? Se você cita só o autor e não cita o fato histórico ou vice-versa, é menos repertório. Então, assim, você pontua mais se você conseguir incluir um autor além do fato histórico, né? Mas, se você não fizer nenhum dos dois, nem nada parecido, ou um exemplo, nem nada, aí você não pontua nada. Então, assim, mas quanto mais você enriquecer seu texto, né, melhor sua nota, né? A tendência é essa. Eu usei os fatores históricos que estavam no próprio... No texto motivador. No texto motivador. Eu tirei de lá, aí não veio citação na mente. Então, mas é isso. Mas você usou de maneira produtiva, né? Você não reproduziu do jeito que estava lá, né? Você se apropriou do seu texto. Aí, beleza. A ideia do texto motivador é essa, né? Que você veja coisas ali que você acha que você pode incorporar no seu texto, como na sua autoria. Aí você faz. Parafraseando isso, não citando esses literis e tal, né? Tipo, literalmente. Bom, então aqui, ó, estão as propostas que a Gabriela mandou. Eu não vi nenhum dos temas, e aí vou pedir para vocês a gente escolher aqui por votação. Ela mandou, acho que 6 temas, cara. A banalização das cirurgias plásticas na sociedade contemporânea. Eu vou ler os temas, depois, se vocês escolherem, a gente lê as propostas, os textos motivadores e faz, beleza? Então, ó, primeiro tema, a banalização das cirurgias plásticas na sociedade contemporânea. Vai para o próximo. Então, pois é. Mas beleza. Todo tema é tema, né? A gente tem que sempre encarar assim, não importa o tema, a gente vai conseguir desenvolver com base naquela técnica da indução-dedução, né? Do particular para o geral, do geral particular e tal. Aí, já foi esse aqui. O uso de veículos de tração animal no Brasil, né? Tipo, as carroças, né? E aí uma discussão sobre isso. Próximo, filho. Obrigado, hein, Gabriela, por você mandar os temas aí, né? Pela pesquisa que você fez. Opa! Os desafios no combate à pobreza menstrual no Brasil. Muito atual, né? Aí, próximo. Eu queria mais facilidade, questão social. Então, eu não sei, mas... Opa, passou não? Ou é texto 3? A extinção de línguas indígenas no Brasil. A extinção de línguas indígenas no Brasil. Quarto. E... Está em cima ou vai passar? A questão da fome em tempos de pandemia. Bom também. A manipulação de imagem nas redes sociais e seus malefícios à saúde mental. Esse é parecido. Não, aí vamos ter que nos dedicar a ele, né? Ver os textos motivadores. Acho que acabou, né? Foram 5? Tem mais um? Acabou. Acabou, né? Acabou. E aí? Vocês têm alguma preferência em comum? O mais difícil. Eu teria menos ideia. Qual? O primeiro ou o segundo. Acho que o segundo é mais pior ainda. E aí, Anne? O que eu falo de carroça? Só lembra do primeiro e segundo. Os primeiros lá? Quer ver o primeiro para saber? O primeiro era tração animal, né? E a questão da cirurgia plástica, né? A cirurgia plástica é uma bosta. A banalização. Esse aqui é o primeiro. A banalização das cirurgias plásticas na sociedade contemporânea. Nossa, isso aí eu não saberia nem começar. Pode ser isso aí? Vamos começar pelo difícil.
Quer ver o segundo? O segundo era da tração animal, né? Dos animais e tal. Não é isso? Vamos ver. O uso de veículos de tração animal no Brasil. E aí, o primeiro e o segundo? Os dois são péssimos. Eu acho que o primeiro. O segundo. Ó, é o segundo. O segundo é mais limitado, né? O segundo é o pior mesmo. O primeiro estava fácil. Olha aqui, ó, o uso de veículos. Então, vamos ler as propostas, porque assim, eu não faço ideia ainda do que eu posso dizer, né? Assim como vocês também, talvez no dia, falam, putz, e agora? Né? Porque eu tenho assim, né? Porque a pode falar, nossa, eu não sei nada disso, o que eu faço? Aí vamos para os textos motivadores tentar extrair ideias deles, certo? A partir da leitura dos textos motivadores, com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo da escrita formal da língua sobre o tema o uso de veículos de tração animal no Brasil. Então, ó, tá aparecendo aqui, filho. Primeiro passo, né, a gente tem que tentar formular o nosso projeto de texto, lembram disso? Então, projeto de texto, certo? E aí, o item A do projeto de texto é o tema, né? Então, a gente vai colocar aqui, copiar como está lá, ó. O uso de veículos de tração animal no Brasil. Então, esse é o tema. Aí a gente tem que se atentar a substantivos, verbos, né? Adjetivos. Né? Então, essas palavras aqui são nossas palavras-chave, né? Do tema. Mas agora a gente vai ler aqui para tentar completar o nosso projeto de texto, né? Porque a gente precisa de uma opinião, que vai ser a nossa tese, né? Então, saber o que a gente pensa desse tema aí, depois de analisar. Aí lembra que analisar é dividir, né? Então, vamos tentar dividir em partes esse tema e pensar sobre ele. E aí, um argumento 2. Que aí a gente vai pensar também, beleza? Então, vamos seguir aqui. Então, apresentando o propósito de intervenção, que respeita os direitos humanos, selecione, organize, relacione de forma coerente, coesa, argumentos e fatos para defesa do seu ponto de vista. Então, esse formato aqui de proposta de redação vem em todas as redações do Enem, esses mesmos textos, só mudou o tema aqui, beleza? O resto é tudo igual. Então, vamos subir, por favor. Então, texto 1. Carroças, a crueldade que persiste nas ruas. Em pleno século XXI, presenciamos diariamente nas ruas das cidades e também na zona rural, carroças puxadas por cavalos famintos, sedentos e submetidos a todo tipo de maus tratos, conduzidos por homens, mulheres e até crianças despreparadas e sem a menor consciência do respeito devido àquele animal que lhes proveu o sustento. Além disso, após uma vida inteira de trabalho excessivo, são abandonados para morrer, simplesmente descartados. Aí, ó, a partir dessa história aqui, eu me lembrei de um fato, né? Tem um advogado muito famoso que se chamava... Ai, cara... Luiz Carlos Prestes, não vou poder usar o celular no dia da prova. Luiz Carlos Prestes e o Heráclito Fontoura Sobral Pinto. Então, Sobral Pinto é o advogado. É considerado um dos maiores advogados do Brasil. E o Sobral Pinto, ele conseguiu soltar o Prestes por causa de uma notícia de jornal, na época da ditadura Vargas, né? Uma notícia de jornal que denunciava maus tratos de animais. Mal com U ou com L? Maus é com U. Né? Por que é com U? Contrário de bons? Isso, exatamente. Com U, contrário de bom. Com L, contrário de bem.
maus tratos Eu sei que é comum. a um animal. Mas eu acertei. Mas é bom decorar a regra, que aí você não erra mais, né? Que você fala, é contrário de bem ou de bom? Se for de bom, é com U. Se for de bem, é com L. E aí ele conseguiu soltar o Prestes com base nessa notícia. Então, a gente vai usar isso aqui para abrir a redação, né? Então, esse aqui vai ser o nosso fato emblemático para abrir a redação. Vamos continuar lendo, mas aqui também, cara, surgem outras coisas, né? Por exemplo, no caso do argumento, você vai colocar logo na tese? Isso, no boca de abertura. Insensibilidade dos humanos perante o sofrimento dos animais. Aí não vai caber o que eu pensei para mim assim. Você vai colocar para mim. Não, normal, né? Por isso que cada um faz a sua. Então, assim, o sofrimento dos animais desumaniza. Porque é isso que é legal da redação, entendeu? Você pega o mesmo tema, milhões de pessoas vão fazer a redação, mas você não vai encontrar nenhum igual. A não ser que alguém copiou de alguém. Isso é impossível. Então, nenhuma vai ser igual. Se tiver anulada, né? Se tiver anulada, porque não pode. Não pode ter nenhum igual. Porque cada um vai dar uma abordagem para o seu percurso de vida, né? Então, cada um tem um percurso de vida, é impossível. Ninguém é igual a ninguém, muda a redação, né? E isso que é bacana. O sofrimento dos animais desumaniza o próprio ser humano. Mas, professor, é capaz assim também você escrever a redação, mas a outra pessoa também teve uma mesma ideia que você? Sim, a ideia semelhante aparece. Muita gente com muitas ideias semelhantes. Mas escrito igual, da mesma forma, na mesma ordem e tal, é impossível. Entendeu? Tio, seu microfone tá desligado. Tá vendo? Tá, eu não sei se é Acabou a pilha, então. a caixinha ou se é É porque já teve uma vez que eu e um colega de trabalho, a gente escreveu a mesma coisa. Então, mas não com as mesmas palavras, né? Não com as mesmas palavras, né? Isso que é impossível. Não, pior que ele tinha virado e falado, você escreveu a mesma coisa que eu, cara. Mas com cada um da sua forma. Será que foi o mesmo? Aí, não, é normal. Por exemplo, teve uma redação que... Não lembro qual era o tema agora, mas muita gente... acho que falava das pessoas com deficiência, etc. E muita gente citou Esparta, né? Porque lembrou, né? A forma como os espartanos e também o nazismo tratou as pessoas com deficiência. Então, você pegava inúmeras redações com essa referência, porque isso faz parte do nosso repertório cultural, né? Quando você estuda a história, né? Esses fatos são marcantes. Então, eles acabam se repetindo, mas a maneira que aparece sempre é com palavras diferentes, não vai ser idêntico, assim. Então, eu coloquei aqui na insensibilidade dos humanos perante o sofrimento dos animais, desumaniza o próprio ser humano ou revela, né? Acho que vai acabar essa caneta aqui, tem outra ali? Tem outra. Vou pegar para carregar ela. Revela a desumanização do próprio ser humano, né? Aí eu vou colocar aqui ainda o último estágio civilizatório Na primeira gaveta do armário. No fundo. é respeitar o direito dos animais. E aí por exemplo, outra referência que vocês poderiam colocar com base nesse tema, aquele livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell, né? Acho que é assim que escreve. Orwell. E aí, dos bichos. É George, né? Tá.
É verdade, Jorge é brasileiro. É isso mesmo. George, isso. É isso mesmo. Então, assim, que mais? Cara, a gente acabou de ver um também que pode ser referência a isso, né? Que é aquele, se os tubarões fossem homens, né? Porque aqui, ó, eu estou imaginando assim, né? Vamos supor que isso aqui é só folha de redação, né? Então, você pode escrever livremente ali na proposta tudo aquilo que você for lembrando. Tem para terminar, ó, conclusão, vou por aqui, ó, conclusão. Poema de Drummond, Carlos Drummond de Andrade. Acho que Drummond também com 2 N's, né? Não lembro agora. Mas, enfim, Carlos Drummond de Andrade. Essas coisas não vão, assim, tirar ponto, né, cara? Você cometeu um erro pontual, né? Assim, em um aspecto. Chama O Homem, As Viagens. Se não me engano, acho que é isso. Então, vai tudo meio assim na imprecisão, mas eu sei qual que é o poema. Porque esse poema aqui, ele fala assim que o homem fica entediado em Marte, olha, na Terra, viaja para Marte. Aí fica entediado em Marte, vai para a Lua. Aí entediado em Marte, vai para outro planeta. E aí ele fala de um ser humano sempre inquieto, buscando novos horizontes. Mas a grande viagem que ele precisa fazer é o próprio coração. E essa viagem ele nunca faz. Então, a ideia é concluir a redação usando isso, porque a gente vai começar falando aqui, que eu acho que a tese vai ser essa, que o tratamento dos animais leva a uma desumanização do próprio homem, né? Uma falta de sentimento, né? E aquele poema vai fazer o fechamento. Então, vamos prosseguir. Então, dessa leitura inicial, a gente tirou essas ideias aqui, né? Foi o que me veio à mente conforme eu li esse começo. Vamos ver adiante, por favor. E a gente começou que horas esse negócio? Não sabe? Era 12:10. 10, beleza. É a última. Na maioria dos casos, os fechou, animais fechou. trabalham o dia todo em meio ao trânsito perigoso, sob pressão, gritos, chibatadas, expostos ao sol forte, ao frio e à chuva. Muitas vezes são alugados pelo dono para trabalharem também no período noturno sem descanso. Os apetrechos que os prendem à carroça causam-lhes ferimentos e desconforto. O resultado só poderia ser animais apáticos, desnutridos, cansados, humilhados, subjugados. Em Porto Alegre, a exemplo de outras cidades, como Curitiba e Rio de Janeiro, já existe uma lei que proíbe os veículos de tração animal. A Lei número 10.531, de 10 de setembro de 2008, estabelecia um prazo de 8 anos a partir da data de sua publicação para veículos de tração animal fossem proibidos de circular em Porto Alegre. Então, cara, aqui, ó, a gente já pode ver, aqui ainda na conclusão. Oi. Nice, obrigado. A gente pode já somar aqui na conclusão, ó, proposta de intervenção, né? A partir desse trecho aí. A gente pode trabalhar, né? Lembra da forma? Quem, o que, como, para quê, né? Vamos colocar aqui, ó. Cadê um... Oi. A questão socioeconômica ainda está dentro. Espero que não sei. Então, não sei, vamos ver. É porque, assim, isso aqui aquela coisa do brainstorm, né? A gente está puxando todas as ideias, mas eu ainda não fiz o projeto de curso. Isso aqui é pré-projeto. Então, assim, propósito de intervenção, que as sociedades protetoras dos animais possam
pressionar por leis que permitam a requalificação. Vai faltar luz, hein? A requalificação profissional dos trabalhadores que dependem não, eu vou ditando. Pessoal, copia isso aqui que eu vou precisar depois. Que dependem da atividade com animais tracionando veículos, né? Verbo tracionar ali, eu acho que existe, tracionando veículos. Entendeu? Então, assim, aqui não é ainda a redação, certo? Eu estou escrevendo só para elaborar aquilo que vai ser escrito, né? Então, essa é uma proposta que a gente pode fazer. Então, quem vai fazer o quê, né? As sociedades protetoras dos animais, pressionar, né, o Congresso Nacional ou os órgãos legislativos da sua região para que haja leis que permitam a requalificação profissional dos trabalhadores que dependem desses animais, para que a gente possa conseguir tirar os animais da situação de sofrimento e, ao mesmo tempo, dar trabalho àquelas pessoas que dependem desses animais. Então, assim, a gente estaria propondo algo que pode intervir e solucionar o problema realmente, diminuindo o potencial conflito. Porque qual que é o conflito, né? A pessoa, o animal é tratado dessa forma e tem tudo isso aqui, porque isso aqui é uma fonte econômica para muitas pessoas, né? Então, a mesma forma que o desmatamento não vai terminar se você não conseguir arrumar uma atividade produtiva substitutiva para quem desmata, também vai ser difícil acabar com esse tipo de exploração dos animais se você não conseguir fazer esse grupo de trabalhadores que utilizam os animais migrar para outras atividades. E provavelmente eles não migrem por falta de qualificação profissional, porque é um trabalho precário para eles também, não só para os animais. Falando aí. Só por que numa redação tem que colocar 2 argumentos? Porque na escola, você vê, meu Deus. Na escola, eles faziam, pelo menos onde eu estudava, eles falavam que era tipo 15 linhas no máximo de você escrever. Não existe isso, não. Tá bom? Não, é porque assim, na verdade, quando você pega a folha de redação, todas elas, no Enem, na FUVEST, na Unesp, todos os lugares, eles vão falar assim, no mínimo 20, no máximo 30 linhas. Alguns lugares vai até 35, 33, negócio assim, né? Mas 30 linhas é o padrão, inclusive concurso público, mínimo de 20, máximo de 30, quando tem redação. Então, você sempre tem que se programar para escrever 30 linhas. E aí você vai estar dentro de todas as provas que pedem uma redação. Emprego também, geralmente vão te pedir algo em torno de 30 linhas. Assim, no mínimo 20, máximo 30. Então, com 2 argumentos, é mais fácil você atingir 30 linhas do que com um só. Mas, no caso, por exemplo, se eu colocasse no primeiro um dado estatístico e no segundo, tipo, uma fala de alguém e tal, dependendo do tema. Sim. Eu estou muito perdida. Então, não faça isso. Pensa assim, o argumento é uma ideia central que você vai desenvolver, você vai desdobrar em outros. Então, a gente vai ver aqui, todo argumento tem que ter um tópico frasal, um resumo dele. Então, não adianta você fracionar o mesmo argumento em 2 parágrafos. O seu texto vai ficar sem coesão, né? Porque ele tem que estar unido ali, não pode estar separado, porque é a mesma ideia. Agora, e aí para desdobrar num novo parágrafo, você tem que desdobrar um novo argumento, entendeu? A não ser se assim, um baita argumento que você possa abordar em 2 frentes, aí você desdobra ele também em 2 parágrafos, mas para esse tipo de redação não é o ideal, assim, porque pode ficar circular, repetitivo, entendeu? Se você fizer isso. Bom, então, seguindo, vamos seguir adiante. Então, existia aqui uma legislação que é interessante, que deu uma ideia para nós de proposta de intervenção,
Depois, o prazo expirou em 2016, porém ainda se verifica um grande número de carroças circulando pelas ruas da capital gaúcha, no visível desrespeito à lei, tracionadas, olha lá o verbo tracionar, de tração, né? Movimentar, tracionadas por animais sobrecarregados, espancados e à beira da exaustão. Então, veja, aí a pergunta que fica, por que não está funcionando? Né? Eu acredito que é porque não fizeram aquilo que a gente está sugerindo ali, né? Não deram uma alternativa para quem depende do trabalho dos animais, só proibiram. E deram um prazo, assim, ó, daqui 10 anos vai poder mais. Aí o cara fica, entendeu? Mas aí eu vou trabalhar com o quê? E se a pessoa não tem ninguém que estimule, que gere oportunidades, a tendência é que ela fique naquela atividade. Aí dá o prazo, ela fala assim, não, eu dependo disso aqui para viver. Então, aí não se cumpre a lei. Aí vai prender a pessoa que está trabalhando, digamos assim, né? Embora de maneira irregular, porque o animal está sofrendo. Então, o problema não se resolve só com a lei, né? Precisa fazer algo mais, né? Política pública. Aí é por isso que a redação do Enem tem essa coisa de propostas de intervenção, né? Para que você pense políticas públicas para solucionar o problema que você está analisando. Pode passar, acabou aqui o texto de programa? Acho que sim. Não, acabou não. Só para não deixar na dúvida, eu acho que resumiria bem o que eu tinha explicado. Tipo assim, os dois parágrafos, eles têm que fazer sentido um com o outro. Tem que ter uma ponte que une todo o embasamento do seu texto, não pode ficar coisas soltas. Acho que é isso que eu quis dizer, que você talvez tenha que fazer. Se a gente colocar a citação no parágrafo e a unidade estatística em outro. Não, tem que juntar porque é tudo dentro do mesmo argumento, entendeu? Senão fica solto. Então, quem está fazendo isso separado? No caso, eu não posso, tipo, argumentar, colocar um argumento positivo em cima, digamos, do primeiro e no segundo do outro. Tem que colocar os dois. Então, como a gente vai colocar um argumento positivo relacionado à exploração dos animais? Não tem como, né? Não, tem. Tudo é possível, né? O papel aceita tudo. Agora, não sei se vai ficar bom. O Brasil provou que é possível argumentar a favor de tudo, mas assim, eu acho que não fica bom. Vamos lá, né? Porque não é um tema polêmico, né, cara? Assim, até seria, entendeu? Mas haverá psicopatia, porque você precisaria dizer assim, que chegou um tempo em que os animais valem mais que as pessoas. Como se pode querer proibir as pessoas de trabalharem por causa do sofrimento de um animal, porque essa prática é milenar, tal, blá, blá, blá. Vai deixar de se abater gado também, para que as pessoas não comam mais carne, entendeu? Então, assim, dá para você construir, mas não é ético, eu acho. Então... Não, depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Acho que depende também da forma como você constrói o texto para convencer quem está lendo. Então, é porque, assim, por exemplo, eu estou falando isso, mas assim... É meio raiva, assim, na CPI da Covid. Eu estou dizendo isso assim, porque se você pensar, por exemplo, vamos supor que haja uma associação dos carroceiros. E aí a Associação Protetor dos Animais foi lá na Assembleia, na Câmara, no Congresso e está lutando para aprovar essa lei para proibir a utilização desses animais. Aí a Associação dos Carroceiros vai unir milhões ou milhares de pessoas, né, centenas de milhares, talvez, no Brasil inteiro. Ela vai lá pressionar contra a lei. Porque eles não querem mudar o modo de trabalhar, porque vai gerar custo, eles vão perder a atividade, às vezes já faz isso 10, 20 anos, vive disso. Então, eles vão pressionar a associação deles para que eles vão lá lutar contra essa lei. E eles vão poder chegar lá e falar assim, a gente é contra. Eles vão ter que dar argumentos para convencer os deputados, etc., a não aprovar a lei que a Associação Protetor de Animais quer aprovar. Então, obviamente, eles vão precisar de argumentos para demonstrar por que não se deveria aprovar. Houve um caso semelhante a esse, que é aquele da vaquejada, inclusive que até vale para a gente citar aqui, né? Porque a vaquejada é você viu isso aí, Francisco? A vaquejada é uma festa típica do norte do Brasil. É questão comercial. E não só comercial, mas cultural, etc., de turismo, inclusive. É tipo um rodeio. Então, sei lá, solta a vaca lá, mas o animal é maltratado. Né? O rodeio é isso também, né? Tem muito disso também. Ainda tem rodeio, infelizmente. Né? Enfim, tem os motivos, mas assim... Então, aí surgiu todo esse debate, entendeu? Tipo, tinha que proibir, porque os animais sofrem. E o Supremo declarou a vaquejada inconstitucional, o STF. Só que aí o Congresso foi e aprovou uma emenda constitucional assim que autorizou, depois da decisão do Supremo.
por pressão do setor econômico que dependia da festa, né? E aí eu não sei, eu não lembro, e precisaria pesquisar como ficou no final. Eu creio que não ficou igual, porque eles aprovaram uma autorização, mas condicionada a alguns respeitos aos animais. Então se chegou a algo como meio termo. Eu creio, tá? Mas pesquisem sobre isso, assim, põe lá vaquejada, Supremo, declaro inconstitucional, e aí vocês vão ver essa história que tem muito a ver com esse tema aqui. Então, assim, esse aspecto econômico vai sempre pegar forte, porque não é o uso dos animais simplesmente para o sofrimento dos animais, né? É porque as pessoas encontraram isso como um meio de vida e, tradicionalmente, culturalmente, sempre foi assim, então ninguém via ali naquilo uma violência, um crime contra os animais, né? A sensibilidade da humanidade como um todo, ela foi evoluindo, né? Com o surgimento dos direitos, né? É por isso que eu falei daquela evolução dos direitos, né? Então, você tem os civis no século XIX, ou XVIII, né? Ali. Aí, 19 vem os direitos políticos. Aí, no 20 vem os direitos sociais. No final dos 20 vem os direitos ambientais e ecológicos, né? Os direitos amplos, que a gente chama de... Não é transversais, tem um nome exato, cara, mas eu não estou lembrando agora. Direitos coletivos, sabe? Então, assim, esses direitos coletivos são aqueles que dizem assim, o meio ambiente, os rios, os animais, o ar puro, é um direito da humanidade e que envolve também todos os outros seres. Então, a gente chegou nesse ponto agora, no século XXI. E esses debates vão ser cada vez mais frequentes, porque assim, a tendência é que a sociedade não tolere mais isso. Né? Só que em países ainda atrasados, porque eu acho que assim, na Europa, talvez, pelo menos nos países centrais da Europa, essa discussão não deve existir, porque isso já deve ter sido eliminado lá. Né? Agora aqui no Brasil e em países mais pobres, né? No Brasil está tendo a discussão porque a gente está no nível intermediário, e em países mais pobres provavelmente nem se discute isso. Porque você olha e fala assim, mas vai fazer o quê se não for assim? No caso, a gente está falando de meio de veículo. E aí me remete a... Meio de transporte. Meio de transporte. Uhum. Aí me remete à tecnologia. Sim. E a gente tem um exemplo, assim, o agronegócio aqui é super avançado tecnologicamente. Uhum. Cabe você... a sua proposta seria políticas públicas voltadas a trabalho para empregar essas pessoas para tirarem elas dali. Uhum. Ou você poderia criar meios de tecnologia para substituir o animal, por exemplo, também seria uma boa, né? Então, poderia ser. Mas é mais difícil também, porque talvez seria mais fácil pegar voluntário. Tudo é difícil para quem não quer fazer, né? Mas, assim, se o Estado quiser fazer, dá para fazer. Né? Na Índia, isso é feito com motocicletas. Então, né? Na China. Também cabe, né? Na Índia tem até tração humana, né? O pessoal pedala para levar as pessoas. Também cabe, né, essa proposta? Já viu? Mas é diferente da... tração humana. É diferente do que você pensou. Seria um outro enfoque de solução. Mas cabe. Você está só tem que dizer quem, o quê, como, para quê. E se é viável. Eu acho que é viável. No setor do agronegócio? Então, a gente teria que pensar... E aí que é interessante, né? O conhecimento de economia, né? Porque se a gente pensar assim, como que essa atividade se encaixa nas cadeias produtivas? Esse trabalho entra onde? Né? Porque, assim, o que se leva nessa carroça? Onde se pega? Onde se vende? Que atividade é essa dentro da economia? Qual a importância dela? Porque, assim, se eles ganham dinheiro fazendo isso, é porque alguém paga por isso. Se alguém paga por isso, é porque alguém tem algum benefício com esse trabalho. Quem tem benefício com esse trabalho também deve trabalhar a partir disso ou se alimentar, se manter e tal. Então, a gente teria que pensar, dentro dessa cadeia produtiva, como tornar esse trabalho, assim, não agressivo aos animais e produtivo, trazendo aqueles que se beneficiam disso para contribuir para a solução. Entendeu? Então, assim, por exemplo, que é um negócio tão longe da minha realidade, assim, que eu não vivi na roça, né, cara? Então, assim, eu também sou porque eu não sei por que alguém vai
enche uma carroça de alguma coisa e vai levar para onde? E qual é o ciclo que isso alimenta? Né? Meu primo eu posso imaginar. Eles chamam de carro de boi. Que eles montam uma carroça, prende o boi lá, faz meio que de cavalo, né? Para carregar coisas que dentro da roça, né? Já pensei, a maioria é canavial. Você tem... Então, aí a gente pode pensar o seguinte, né? Que essa atividade está dentro do setor primário, né? Então, ó, a economia tem setor primário, secundário e terciário, certo? Então, primário é agricultura, secundário indústria, terciário comércio. Então, essa atividade está dentro do setor primário, sobretudo. Não é? E o setor primário, ele alimenta o secundário, assim como o secundário alimenta o terciário, né? As coisas saem do campo, que viram matéria-prima para a indústria, que vira produtos e são comercializados nas cidades. Terceiro é o comércio. Não é? Então, esse é o ciclo econômico. Terciário é comércio? Sim, terciário é comércio. Então, assim, as carroças, elas estão dentro dessa atividade primária, não é? Só que, assim, provavelmente de subsistência. Porque elas não levam tanta coisa assim para alimentar, por exemplo, o agronegócio, atividade exportadora, coisa que tem produção em escala, em larga produção. É mais comunitário. É mais comunitário, exatamente. Então, a gente está evoluindo. Então, assim, é uma atividade mais de cidades pequenas, né? Embora existem zonas urbanas também. E aí, aquelas pessoas que, por exemplo, tem um carroceiro que puxa, empurra a carroça ali na tração urbana mesmo, né? Ele mesmo empurra e puxa e tal. E tem aqueles que levam também as coisas numa carroça puxada por animais, né? Então, assim, como a gente pode pensar essa atividade, tornando ela ainda mais produtiva, empregando essas pessoas com mais dignidade e fazendo com que os animais deixem de ter esse tratamento, deixem de ficar trabalhando dessa forma, sofrendo, sem gerar pobreza, sem gerar revolta daqueles que dependem disso. Aí que tá. É esse que é o grande desafio do tema, que eu acho. A questão que eu propus tecnológica, eles não vão ter dinheiro para comprar. Não, sim, não, mas aí é o Estado, né? Então, porque eu acho assim, ó, a gente tem hoje, né, aquele lance que eu falei para vocês, né, do ESG, né, que são investidores que usam, né, esse critério para fazer investimentos, né? Para fazer investimentos. Então, se a gente colocar que, por exemplo, as empresas que trabalham com as matérias-primas relacionadas a essas atividades, ou que tem assim, né, ou essas do agronegócio mesmo e tudo mais, que elas destinem parte das suas atividades de políticas públicas, etc., com essa ideia de trazer para a formalidade esses trabalhadores, porque geralmente eles são trabalhadores do mercado informal, né? Porque tem o mercado formal de trabalho, que é aquele que você tem carteira de trabalho assinada, CTPS ali, né? E tem o mercado de trabalho informal, que você não tem vínculo de trabalho registrado, né? Se acontecer alguma coisa, você está por conta própria, né? São os famosos bicos. Então, o mercado de trabalho informal é o bico. O formal é que você é registrado, você tem direito à previdência e outras coisas. Então, assim, as pessoas que trabalham nessa atividade, geralmente elas estão no mercado de trabalho informal. Né? Assim, é o que eu presumo que se imagina, eu acho. Acho que é difícil. Nossa, a gente fazer viajar muito, porque isso acontece em regiões nordestinas bem isoladas, e que eu diria até que ele existe até um coronelismo. Não, então, mas você está abordando um aspecto, né? Se a gente olhar aqui, sobe aqui, fazendo um favor. Pô, apesar que isso pode acontecer a gente viu aqui, ó. Urbanamente. Aqui, ó, a gente viu aqui, ó. Em Porto Alegre, exemplo de outras cidades, Curitiba, Rio de Janeiro, existe uma lei que proíbe. Então, quer dizer, existe isso muito nas cidades também. Não é só no campo e nas regiões mais afastadas. Então, é um problema urbano e também rural, né? Assim. Então, mas assim, eu acho que se a gente abordar esse aspecto da informalidade no mercado de trabalho, relacionado a isso,
pensando, sei lá, em cotas para pessoas que desenvolvam esse trabalho de animais. Então, a pessoa tem uma cota na universidade para adquirir uma profissão que ela quiser. Se ela abandonar essa atividade, entregar esse animal para um zoológico para ele ser cuidado lá, ou para um aras, uma fazenda, ou sei lá o quê, ou para a associação dos protetores animais, dar um destino, sei lá, decente para o animal. Então, cada carroceiro que fizer isso, ele ganha uma cota para fazer um curso de graduação pelo ProUni. Pode ser que seja uma boa. Só que também esse cara geralmente não tem nenhum ensino médico. Sim. Mas assim, né? Pode ser isso também, né? Sei lá, numa escola. Tem que pensar, né? Educação. Geralmente as ideias nascem ruins e a gente vai melhorando. Mas primeiro tem que nascer ruim, né? Nenhuma ideia nasce pronta. Bom, Pri, desce aí, deixa eu ver se tem mais texto. Tem mais 2. Mais 2? Vamos lá. Daqui a pouco a gente começa a escrever. É que assim, né? Se fosse na redação mesmo, a gente não estaria fazendo essa discussão toda, né? Eu estaria aqui só fazendo. Mas é que a ideia é fazer a gente pensando, discutindo, para vocês também se verem fazendo, pensar a forma como vocês falam, beleza? Carroceiros protestam, olha aí, aquilo que a gente estava falando, na PBH contra proibição de veículos de tração animal. Olha, eu nem tinha visto isso aqui. Você tinha falado, já. Cerca de 200 carroceiros se reúnem na porta da Prefeitura de Belo Horizonte, para pedir que o prefeito vete o projeto lei número tal, aprovado em segundo turno na Câmara Municipal. A legislação prevê a substituição dos veículos de tração animal e humana da cidade por estruturas motorizadas. Porque daí, né, tem que ver se a lei diz como que essa substituição vai ser feita. Os carroceiros chegaram à sede da prefeitura, não conseguiram agendar com o prefeito, o presidente da Associação dos Carroceiros, olha aí, ó. Eu não tinha lido nada disso, ó, pra você ver. Queixou-se de uma falta de resposta e apelou para a compaixão de Calil para com esses trabalhadores que ficarão sem sustento com o veto ao uso de animais, posso viver, na tração de carroças. Gostaria de clamar ao prefeito para nos atender e dar uma solução, vetando o projeto de lei. Tem alguém que quer entrar lá? É o Denis. É o Denis. O Matheus, sabe que não? Se tiver que estar no meu apoio. Essa da chave. Gostaria de clamar ao prefeito para nos atender e dar uma solução, vetando o projeto de lei. O que vai ser feito de nós? O prefeito que governa para todos vai se compadecer de nossas famílias, argumentou. Então, né, cara, você veja que eu nem li isso aqui. Já sabia que ia acontecer. Então, ele afirmou que os cavalos que fazem a tração das carroças não sofrem maus tratos. Ele afirma que ocorre a situação contrária, que há uma relação de cuidado que decorre da aproximação entre carroceiros e animais. Essa prática de uso dos animais integra, como se destaca, a cultura de grupos tradicionais, como quilombolas, ciganos e indígenas. Falarem de maus tratos foi a maneira que encontraram para falarem mal de nossas práticas. Sebastião afirma que, em caso a lei não seja sancionada, a categoria está disposta a passar por processo de fiscalização e cuidados tomados com os animais. É o carroceiro que cuida desses animais. Muitas vezes, deixa de tirar para ele próprio para comprar remédio, farelo e ração. Farelo e ração para os animais. Texto 3. Aí tem uma foto aqui, né, dos animais na carroça e tal. Texto 4. No anexo 1 do Código Brasileiro de Trânsito, encontramos carroça e charrete, definidos como veículos de tração animal, destinados ao transporte de cargas e pessoas, respectivamente. Já o carro de mão é um veículo de propulsão, entenda, por tração humana, utilizado no transporte de pequenas cargas. O Código Brasileiro de Trânsito, no artigo tal, atribuiu aos municípios a competência de registrar e licenciar, na forma da legislação, veículos de tração animal humana, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações e conceder autorização para conduzir tais veículos. Aqui, né, eu só vou chamar atenção, porque assim, ó, veja, atribuiu aos municípios a competência. Vejam como é importante aquela coisa do jeito constitucional que a gente estudou. Porque se você não souber que existe
União, não é? Que é o distrito, né, o governo federal, estados e municípios, e cada um deles tem competências diferentes na Constituição. E o que é competência? Né? Competência não é fazer algo bem, aqui nesse caso do direito. Né? No direito, competência é quem tem o dever de fazer. Quem tem o dever de fazer tem a competência. Então, nesse caso, de cuidar do maltrato de animais, da regulação desse trabalho, o dever de fazer isso é dos municípios. Aí eu não posso, por exemplo, na redação escrever assim, o Congresso Nacional deve fazer uma lei para tal. Por quê? Porque aqui já está regulado que são os municípios. Então, não tem nada a ver com o Congresso Nacional. Né? Aí teria que ver se na Constituição existe algum artigo que trata isso aqui como competência concorrente, que é igual ao da saúde. Saúde é competência concorrente. Tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios devem legislar sobre isso e cuidar disso. Cada um na sua esfera, mas os três atuam. Então, será que, mesmo sendo competência dos municípios, não pode haver uma lei federal coordenando os municípios ou obrigando os municípios a tomar essa atitude sob pena de não receber recurso federal a partir de determinado tempo? Né? Aconteceu isso, por exemplo, com saneamento. Né? Os municípios tinham a obrigação de fazer uma lei de resíduos sólidos, que é essa coisa do lixo, né? Do descarte geral. Dá um jeito de não ter lixão nas cidades. A gente tinha o Itaquá, né? Explodiu, pá, foi um desastre. E isso é uma espécie de crime ambiental também. Então, existe uma lei nacional que diz assim: os municípios que não fizerem a sua política de tratamento de resíduos sólidos, entenda-se lixo, até tal ano, vão deixar de receber recursos do governo federal. Então, ou seja, mesmo sendo uma competência municipal, não significa que o governo federal e o Congresso não possam atuar. Beleza? Bom, desde então, cada município decidiu por criar ou não normativas sobre o assunto e há diversas peculiaridades legislativas. Tais leis costumam versar sobre a licença aos condutores de tais veículos, atendendo tal, quanto ao emplacamento, situação prevista, mas variam em diversos aspectos. Só daí para fazer favor. Quanto aos de tração animal, a lei ordinária tal do município do Rio de Janeiro traz diversos pontos interessantes a destacar, como a permissão para a condução somente a maiores de 18 anos, com validade de 12 meses, ou seja, para a pessoa sempre passar de novo por avaliação, para ver se mantém o cuidado com os animais, os cuidados todos, né? Limite de carga a ser transportada, nela incluído o peso do veículo do condutor, que não poderá exceder o peso do animal utilizado na tração. Então, quer dizer, um cuidado aí também para não exceder ali a força que o animal tem, que aí configuraria o maus tratos, no caso, né? Se estivesse dentro daquilo que ele comporta, né? Que é confortável para o animal, não teria problema, né? Embora a gente não tenha a voz do animal para saber se isso é confortável para ele, a lei pensou dessa forma. Limite de carga a ser transportada, que não poderá, enfim, já foi. Tatuagem nos animais, né? Também não pode, com os mesmos caracteres de placa tal, e horário de trabalho. Carga horária com intervalo e dia para descanso dos animais. Cara, aqui, ó, essa parte me lembrou um negócio muito louco. Eu vou até colocar aqui para citar aqui, né? Porque em Êxodo, né? Quando... Lá, Êxodo capítulo 20, quando na Bíblia, né, estão lá os 10 mandamentos, existe um que é a proibição de atividades no 7º dia, né, que é o dia de descanso, porque sábado significa dia de descanso, né? E lá está escrito que os animais também não devem trabalhar nesse dia, não só as pessoas. Também os seus animais não trabalharão. Então, isso é interessante para nós, esse tema aqui. Acabou com os textos motivadores? Acabou. Beleza. Então, ó, põe o quadro branco, fazendo um favor. O bloco de notas. Isso. Oi. Tem um negócio no Pantanal assim que Não, é o Pantanal. Sim. Que assim, transporte. É também negócio de transporte animal, porque é. Esqueci o nome. O pessoal eles transportam assim a. Esqueci o nome do negócio.
mais tipo atividade turística, assim? Não, é um trabalho, um tipo de trabalho também. É que nem negócio de transporte, mas só que é usado também, é usado cavalo, essas coisas. É uma coisa bem antiga. Mas é regularizado. Pode estar dentro disso, mas assim, a gente estava lembrando, precisaria saber o nome para citar, né? Então, dentro disso, a gente pode fazer o seguinte, né? Então, ó, a gente tem aqui o tema, né? Então, vamos colocar aqui a tese, né? Ó, a tese vai ser essa aqui, né? Então, tem que escrever de novo. E a gente vai abordar no primeiro argumento aspectos jurídicos que mantêm a insensibilidade, porém, com os trabalhadores e dificultam resolver o problema. Tá? Então, no primeiro argumento, a gente vai tratar dos aspectos jurídicos. E no segundo argumento, a gente vai tratar de aspectos culturais. E aqui entram as festas, né? Como a da vaquejada e rodeios, né? Vaquejada e rodeios. Então, assim, aqui já tem mais ou menos o que a gente vai desenvolver. Tem essas citações, eu vou ter que apagar para escrever essa parte aqui, pelo menos, mas, assim, vocês me lembrem, tá, esse negócio aqui. Você tirou foto, né, Denis? Então, mas não ficou bom. Ah, tá. Não, mas esse de cá você tirou? Tirei. Vou apagar esse aqui. Então, você tirou também? Ah, então a Pri tirou aqui também. Aí, eu vou desenvolver aqui, então, começar a redação nessa parte da lousa. E aí a gente vê como é que fica. Nossa, engraçado. No começo eu não tinha ideia, agora já veio um monte de Então, vocês viram, o mais difícil do tema da redação é você começar a relacionar as coisas, né, para lembrar de tudo que tem a ver com o tema. Mas é impossível ter um tema que não tenha várias coisas que você possa trazer. É impossível. A questão é só você fazer aquela relação do particular para o geral e começar a pensar assim, cara, animais, o que isso tem a ver? E aí começa a vir várias coisas na sua mente, vai anotando. E depois você vai ter uma opinião sobre isso, né? Também com base nos textos motivadores. Os textos motivadores motivam realmente, né? Assim, a gente a pensar várias coisas. Mas é aquilo também, né? Por exemplo, papel. O papel lembra água lembra meio ambiente, aí você constrói tudo. Entendeu? Sempre assim. É sempre por associação. E aí você vai construindo. Então vamos começar aqui, né? Você quer usar o preto? Preto é melhor, né? Foi. Tá. O fato que eu citei ali, citando Prestes, né? O Sobral Pinto não soltou o Prestes, ele libertou um alemão, cara. E aí, por causa disso, o Prestes aceitou ele como advogado. Está no filme, ano que vem eu passo, esse ano não deu tempo. É muito importante.
Isso é o uso de jurisprudência? Não. Não? História pura. Jurisprudência tem que ser decisão de tribunal. Aí, como não envolve tribunal, órgão de Estado, não Aí é isso isso. usou só notícia, não era... Porque a redação é em termos geral, né? Sei lá. Não, eu tô falando do caso do Sobral. Não, mas ele é só ilustrador, né? No Estado Novo, só para ilustrar. Ou a ilegalidade do tratado norte a vocês. Essa é a introdução, tio? Oi? Essa é a introdução? Ainda não. Não? Não, isso é só o início. É o fato emblemático. Então não é a introdução. A introdução vai ser o parágrafo inteiro. Agora, o que aconteceu aqui? Por que eu falo que no projeto de texto é legal você copiar o termo? Porque aqui eu já esqueci as palavras-chave do termo. Só que eu não terminei ainda, eu só deixei tudo pronto para agora falar o que eu tenho que falar. Então, eu vou olhar aqui, né, o uso de veículo, tração animal no Brasil. Que essas palavras aqui que eu grifei, é importante que elas estejam em cada parágrafo ou sinônimos delas, para eu não fugir do tema e permanecer preso ao tema, certo? Então, aqui agora eu vou concluir o parágrafo. É isso que você está emitindo opinião, né? Sim. Tração animal, né? Beleza, essa é a introdução. Então, assim, ó, durante o Estado Novo, o grande jurista Sobral Pinto conseguiu libertar um preso político alemão com base no notícia de jornal que informava o crime ou a ilegalidade de se maltratar um animal de carroceiros. Desde aqueles tempos, portanto, vemos que se sensibilizar com os maus tratos de animais nos aproxima da noção de justiça e de humanidade. É essa sensibilidade que está faltando também no Brasil de hoje,
para extinguirmos ou regularmos sabiamente o uso de veículos de tração animal em nosso país. Essa é a tese, beleza? Aí aqui, ó, se ele tirar aquelas formas de começar o texto, eu poderia parar aqui, né? Ou eu posso colocar um adendo aqui anunciando os argumentos. Que vai ser mais linha, né? Aqui tá bom, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No caderno tá dando mais ou menos isso, não? Como é que tá aí? Eu não dei tipo, deu 7. 7, né? Tá dando 7, mais ou menos 7, 8, tá igual aqui? 7 a 8, né? Então, até aqui tá bom, né? Porque, assim, você poderia colocar aqui assim, né? O que requer maior perspicácia jurídica e alguma tolerância cultural. Esse aqui é o modelo redondo, cara. Porque daí o que acontece? A gente já definiu que o nosso argumento 1 são aspectos jurídicos, certo? Que mantém a sensibilidade, porém, dos trabalhadores, disputando extinguir essa atividade. E, por outro lado, a gente vai ter um outro argumento nos aspectos culturais, das festas, das vaquejadas, etc. Então, quer dizer, quando eu faço essa introdução aqui, eu botei a minha tese e já coloquei aqui, anunciei o argumento 1 e anunciei o argumento 2. Tá de um jeito. Ajeitou para chutar, agora é só mandar para o povo. Então, assim, ó, aqui agora eu vou falar dos aspectos jurídicos, certo? Nossa, aqui para mim a redação não tinha argumento disso. Não tinha mesmo, às vezes não tem, tá certo. Mas assim, o modelo é só para você saber um roteiro que você pode usar. Mas é a mesma coisa que o Waze, o Google Maps, né? Ele não dá uma rota. Aí às vezes fala, cara, essa rota que ele está dando aqui não é a melhor, eu vou virar aqui. Aí quando você vira, ele ajusta. Né? Aí você fala, pô, deu certo, foi mais inteligente que ele. Então quer dizer, a gente tem um modelo, mas não é para o modelo te prender. Você não é servo para o modelo, é o modelo que te servir. Né? Bom, a legislação que visa combater as barbaridades contra... Por isso que é bom treinar, né? Sim, treinar e compreender, né? Compreender é mais importante que treinar, mas treinar também é muito importante. E se você compreender o que você está fazendo, você consegue fazer sempre. Isso é verdade, porque faz tempo que eu não escrevi, eu peguei, mas deu certo. Não tem tempo. Mas é mais arriscado. Não tem problema repetir animal em animais? Assim não. Mas assim, é um problema que vai nos acompanhar ao longo do texto. Como é o rascunho, repete à vontade. Na hora que for passar a limpo, substitui sempre que puder. Porque você não pode ficar travada pensando em vocabulário quando você quer expressar a ideia. Expressa a ideia. Esse é o rascunho. Entendeu? A hora de escrever, você manda bala. Escreve, não fica preocupado com a gramática, que está repetindo palavras. Escreve. Aí, quando for passar limpo, cara, aí você melhora tudo. Beleza? Sempre quando passa limpo, eu não sei o pessoal, mas eu sempre tenho outra ideia, não dá medo. Sim, acontece. Aí, se der para você encaixar, você encaixa. Se não, esquece. Porque você pode prejudicar o que você fez. Entendi.
Atrapalhou o seu. É, Desculpa. não tem problema não. E aí, Brenda? Tudo bem? Tudo bem, Letícia? Às vezes também no projeto, eu não coloquei nada para complementar aqui, mas... O que é? Aquela frase do Bertolt não serve? Aquele que você tinha posto ali sobre o Bertolt. Isso aqui eu lembro de uma referência. Aquela frase de Drummond que você colocou aqui. Eu não sei, eu posso colocar, vamos ver se eu vou. Deixa eu ver. Ela pode ajudar, né? Isso é difícil aqui uma referência. Ah, não, porque esse é argumento 1, você falou que é para o aspecto jurídico. Que mantém a insensibilidade, porém, com os trabalhos dificultam. E dificultam. Leandro, isso vai sem referência. Você não quer pôr a lei do texto motivador? É. Isso. Qual que é aquela lei do texto motivador? A lei de Belo Horizonte. Vamos usar ela. Que legal. Só apagar essa parte aqui. Tá, eu só vou ver aqui. Então, porque aqui cabe. Eu não estou lembrando de nada específico. No próximo a gente vai ter, né? Mas nesse aqui não vai rolar. Projeto de lei número 142? Mas assim, deixa eu ver. De Belo Horizonte, né? Essa de Belo Horizonte. Projeto de lei número 142, 2017. É isso que gerou o protesto dos carroceiros, né? Tá. É o único projeto de lei que tem nesse texto do Belo Horizonte. É esse mesmo. Beleza, esse mesmo. Você tem que colocar o que diz o projeto de lei, aí não vai caber. Ele vai usar como base para ser uma referência no argumento. Se destacou na pandemia. O jeito deles é melhor para o governador do estado. Teria que ver lá no texto motivador. Se é isso mesmo, mas acho que é na Associação dos Carroceiros, que esse projeto de lei aí. Revela essa falta de... Meu apagador tá aqui. Beleza, então fizemos o texto 1, o argumento 1 e
o projeto de lei de Belo Horizonte... É isso mesmo. A Associação dos Carroceiros que protestaram contra. Ah, então tá beleza, é isso aí mesmo. Então serviu aí de repertório para nós aí nesse fato, porque como é um argumento jurídico, citar uma lei que exemplifica aquilo que a gente está tentando dizer, ajuda, né, a ilustrar. E aí, né, então, olha só, parágrafo primeiro argumento, né? Lembra que eu falei aqui, né? O que requer mais perspicácia jurídica, certo? Então, esse é o nosso primeiro argumento. Eu anunciei o argumento, estou desenvolvendo aqui. A legislação que visa combater as barbaridades contra o uso de tração animal tem sido falha em considerar não somente o bem-estar... o bem-estar... E agora? O bem-estar dos animais? É difícil, né? Substituir, né? Mas vai, deixa aí. Então, bichos não fica bom, cara. Então, isso é legal, porque né, como o texto é formal, você falar bichos é muito informal, entendeu? Aí acaba ficando estranho. Se tá o livro, Revolução dos Bichos, tudo bem, porque é o livro, é o título do livro, né? Mas se colocar aqui os bichos, aí fica estranho, entendeu? Mas assim, vamos pensando. As barbaridades do tal, considerar somente o bem-estar dos animais, que deve ser o foco, mas também com a sobrevivência dos trabalhadores que dele dependem, né? Ou que deles dependem, né? Que deles dependem, dos animais, né? E aí, isso aqui ó, é o tópico frasal, é o resumo do argumento. Aí eu vou desenvolver. É preciso compreender a relação simbiótica entre o homem e a natureza. Então, ser vivo é o homem também, né? Então, não especifica. Ser vivo não racional? Não fica bom. Então, vamos pensando, mas tudo é válido, né? Ele está escrevendo, você cogita, você tenta, mas às vezes não fica bom. O projeto de lei, aí, ó, exemplificação, que é uma estratégia argumentativa. Lembra que a gente viu? Uma das estratégias é exemplificação. Então, assim, o projeto de lei número tal revela essa falta de sabedoria, gerando aqui, tá? Um justo protesto da Associação dos Carroceiros. Terminamos o argumento 1. Agora, argumento 2, a questão cultural. Aí, ó, argumento 2. Além disso, o que é esse além disso? Isso aqui é a coesão, tá, pessoal? Toda vez que vocês forem mudar de parágrafo na redação, faz uma emenda com o parágrafo anterior, senão fica estranho. Essa emenda pode ser com a marca com uma conjunção e pode ser também com sinônimo, né? Aqui, mas a conjunção fica melhor. Poderia ser, além disso, ademais, outrossim é, enfim, só usa, mas assim, não só isso, mas também tal, né? Além disso, há aspectos todavia de contrariedade, né? Aí tem que ser uma ideia contrária. Aí não dá, porque aqui tem que ser uma conjunção aditiva, né? Que soma. Há aspectos culturais que não podem ser negligenciados. Se realmente queremos civilizar esse meio de transporte tradicional por carroças. Então, assim, ó, aqui, quando eu coloquei meio de transporte tradicional por carroça, para não falar tração animal. Então, eu consegui tirar o animal daí, beleza? Você passar uma linha vermelha ali, Pois é. Valeu, Matheus. Dá para preta, certo? Não, já fez a divisão, já tá. Fez a divisão, né? Já não dá para confundir. Então, assim, esse meio de transporte tal.
Recentemente, isso aí foi o resumo, certo? Tópico frasal, resumo do argumento. Recentemente, Supremo Tribunal Federal. STF. Aí, ó, como que eu uso siglas na redação? Primeiro você coloca o nome inteiro e depois a sigla. Se aparecer a STF de novo, aí você não precisa colocar o nome inteiro. Pode usar STF, que você já colocou aqui e colocou a sigla. A primeira vez, o nome inteiro, depois a sigla. Depois pode usar só a sigla, tá? Eu achava que era o contrário. Então, tem lugar que faz o contrário, cara. Mas isso aqui é o que eu vejo mais. Assim, O certo é esse aí, tá bom. Vou anotar mais um. O Supremo Tribunal Federal... O público aqui dessa redação vai imaginar que você é jurista. É o aluno que gosta de ler o conjuro. Pesquisa aí, vaquejadas STF, só para ver o que aparece, que a gente dá uma olhada depois, só para repertório. As vaquejadas. Não é para ver agora não, tá? Depois terminar. Não, eu vou abrir o Chrome no outro computador, só que eu preciso abrir aqui. Vou fazer um ajuste desse argumento aqui, mas está pronto. Primeira vez que eu vejo vocês separados. O mundo não faz sentido quando a Cássia não está do seu lado. Além disso, há aspectos culturais que não podem ser negligenciados se realmente queremos civilizar esse meio de transporte tradicional por carroças. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, STF, declarou inconstitucional as vaquejadas, a revolta daqueles setores econômicos que dependem dessas festas típicas, bem como dos rodeios, é sempre imediato, o que torna ainda mais íngreme. Íngreme é difícil, né? Assim, trabalhoso, mas íngreme o caminho para civilizar a relação com os animais, não apenas na tração de veículos, mas em diversos âmbitos. Beleza? Quando eu coloquei aqui esse torna mais íngreme o caminho e tal, isso aqui, obviamente, é uma metáfora, certo? Então, eu estou usando uma figura de linguagem num texto dissertativo.
Algumas pessoas vão falar assim, pô, mas o texto dissertativo ele é objetivo, então você não pode ter figuras de linguagem que você quer conotação, né? Ele tem que ser um texto mais denotativo. Só que não existe modalidade pura de texto, né? Então você pode ter uma figura ou outra no texto que torna o texto até mais leve, mais bonito, mais compreensível, beleza? Então fizemos aqui o segundo argumento, que são as questões culturais. Agora a gente vai concluir com a marca conclusiva. Eu posso concluir aqui? Vê se a câmera chegou em mim. Aí eu vou passar o traço aqui. Meu sonho era 100% ter 2 lousas para poder fazer isso. Ter a redação inteira na sua mão, não precisa pagar. Olha que legal, depois eu vou poder ler inteira. Lá no outro espaço não dá para fazer isso. Aqui, ó, a gente pode colocar, portanto, que seria uma marca conclusiva. Mas, assim, eu gosto mais desse modo, que pode ser também dessa maneira, dessa forma, do exposto, né? Mas tenta sempre colocar na conclusão a marca conclusiva. Aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai retomar a tese, certo? Qual que é a nossa tese? A tese é que existe uma sensibilidade, né, em falta no Brasil para extinguir ou regular sabiamente o uso de veículos de tração animal, tal, né? Olha, acho que ele ficou onde? Sobrou, é verdade, é desse. Aí, ó, desse modo, então a gente vai retomar essa tese. Desse modo, dá para ver essa ponta de lousa? Dá sim. Tá vendo até a porta ali. Aí, muito bem. Mais um pouco ela não vai. Ufa, também não tinha mais luz. Mais um pouco ela mostra o fiozinho. E faz mais um pouco eu caio. Eu só vi um problema nesse. Não vê ainda que eu não terminei. Não tira a concentração. Agora fez o top. Agora são as propostas de intervenção. Aí já é a proposta de intervenção, né? Agora sim. É o grande final. Grande final. A sua aula é até 1h40? 2 horas? Não ter fé que eu perdi mais.
pensando, você falou que vai esperar. Hoje nem sou para fogos, estou terminando a redação. Beleza, e aí a conclusão foi assim, né? Retomando a tese, né? Desse modo, verificamos que a sensibilidade para o sofrimento dos animais não pode desconsiderar a complexidade das relações humanas que o mantém, né? Que mantém o sofrimento. Tá? Convém que as associações defensoras dos animais incluam nos projetos de lei que defendem a atenção à recolocação profissional digna dos trabalhadores. Melhor. Tá? Bem como que os meios jurídicos estejam atentos a aspectos culturais e econômicos a fim de preservar o bem-estar de animais e carroceiros, levando assim na concórdia o Brasil a um novo patamar de civilidade. Beleza? Alessandro, você tinha falado das competências, no caso essa seria municipal, só que você tem... Então, eu não entrei nesse mérito porque ia faltar aluno. Não, aqui você tem o Ministério do Meio Ambiente também, tá? Específico para ele, né? Muito específico. Esse aqui envolve relação de trabalho também, né? É que se for muito... É que assim, ministério é igual disciplina de curso. Existe só para você estudar bem uma parte, está relacionada com todo, mas ela sozinha não resolve. Né? Então, você vê aqui, né? Aqui a gente traz história, filosofia, sociologia, a gente pensa vários aspectos. Mas tem as disciplinas de história, de geografia, sociologia, aí lá você vê com profundidade. Então, o meio ambiente, ele vai tratar de muitos aspectos, pode pensar assim também alguma legislação nesse sentido. Só que ele não vai poder trabalhar, por exemplo, ou não vai conseguir fazer o aspecto da qualificação para o trabalho sem o Ministério da Economia, sem o Ministério da Educação, sem outros ministérios, né? Então, é uma coisa interministerial, né? Não é só de um ministério. Agora, é ainda mais complexo, porque como a gente viu, quem tem que regular isso são os municípios, então não envolve ministério nenhum, né? Se for pensar, né? Envolve mais os prefeitos, secretarias e tal. Mas, assim, o que interessa dizer? Essa proposta de intervenção, ela está um pouco genérica. Assim, né? Seria bom especificar um pouco mais. Mas eu tive dificuldade de reduzir as linhas. Então, geralmente, minha redação eu conta aqui, tá? Pelo menos. Porque tem que ter coerência, né? Eu não posso inventar do nada e começar uma nova redação aqui. Eu tenho que encaixar dentro do que eu já vinha aqui. Mas, assim, pense sempre o seguinte. A ideia é que a proposta de intervenção abarque, né, abrace os problemas que vocês trataram no desenvolvimento. Então, lá a gente falou de aspectos jurídicos, culturais. Aqui eu estou tentando propor algo que atue nessas duas frentes, né, jurídica e cultural. E quem, o que, como, né? Quem? As associações defensoras dos animais. Como? Defendendo leis que considerem a recolocação profissional digna aos trabalhadores, bem como os meios jurídicos, né? Passar a considerar aspectos e tal, qual a finalidade? A fim de preservar o bem-estar de animais e carroceiros, levando assim tal, blá, blá. Então, assim, o que, como, para quê, né? Quem, o que, como, para quê?
Tá aí. E você está marcando também, esse segundo argumento seu, é porque nesse parágrafo, você falou da CPF, mas também não tem uma solução ali, né? No caso cultural. Sim. Mas aí está incluso. Aqui tá. Mas então, porque a ideia daqui não é propor solução aqui, né? Aqui a gente problematiza. Desenvolvimento é para problematizar, é que eu estou criticando. Né? Redação é assim, você vai criticar e tal, mas no final você fala assim, tá bom, e você faz o quê? Né? Você fala assim, ó, tudo que fazem aí tá errado, mas tá bom, agora me diz o que é certo. Então, no final, tem que ser. Né? Porque falar mal é fácil, eu quero ver fazer. Mas... Beleza? Então, vamos ler a redação. Né? Ó, durante o Estado Novo, o grande juiz Sobral Pinto conseguiu libertar o preso político. Vocês chegaram depois, o tema é o uso de veículos de tração animal no Brasil. Tá? E aí a gente analisou esse tema, pensou sobre esse tema, escrevemos umas ideias que nos veio e surgiu o projeto de texto, né? Coloquei ali o tema, a tese estava ali naquele canto, eu apaguei, o argumento 1, o argumento 2. Porque, uma vez que você tem esse projeto, é escrever, né? Escrever vai ser sempre difícil, mas pelo menos você já tem um caminho, entendeu? Você já sabe que a sua introdução está na tese. Aí você vai pensar assim, como que eu vou apresentar a minha introdução? Vou botar um fato emblemático, contextualizando, depois eu boto a minha tese. Beleza. Aí eu anuncio aqui o argumento 1 e o 2. No segundo parágrafo eu desenvolvo o argumento 1. No terceiro parágrafo eu desenvolvo o argumento 2. No terceiro parágrafo, certo? Argumento 2. No quarto parágrafo eu retomo a tese, boto um ponto aqui e acrescento a proposta de intervenção com aquela fórmula o que, aliás, quem, o que, como, para quê, tentando apresentar uma proposta de intervenção que resolva os problemas que eu tratei nos meus 2 argumentos. Fechou. Aí é correr para o abraço, ano que vem seu nome está lá na redação nota 1000 e já era. Beleza, né? Já é bom, né, Dura? Beleza, né? Quantos parágrafos são? São 4. Aê, garoto! É isso aí. Durante o Estado Novo, o grande juiz Sobral Pinto conseguiu libertar o preso político alemão com base numa notícia de jornal que informava o crime ou a ilegalidade de maltratar um animal de carroceiro. Quem quiser ver isso aqui, assistir um filme chamado Sobral Pinto, o homem que não tinha preço. Todo ano eu passo, esse ano não deu tempo. E aí ele fala disso lá, o Harry Berger, que foi preso. Desde aqueles tempos, portanto, quando foi o Estado Novo? 37 a 45, certo? No Brasil. 1937 a 1945. Então, desde aqueles tempos, portanto, vemos que se sensibilizar com os maus tratos de animais nos aproxima da noção de justiça, de humanidade. É essa sensibilidade que está faltando também no Brasil de hoje para extinguirmos ou regularmos sabiamente o uso de veículos de tração animal em nosso país, o que requer mais perspicácia jurídica e alguma tolerância cultural. As palavras-chave do tema vão estar aparecendo em todos os parágrafos, tá? Isso garante que você não vai fugir e vai manter a coerência. Então, aqui aparece o uso, veículos, tração, animal, que é o que está lá, certo? No Brasil. A legislação que visa combater as barbaridades contra o uso de tração animal tem sido falha em considerar não somente o bem-estar dos animais, que deve ser o foco, mas também, aqui esse ponto está sobrando, mas também a sobrevivência dos trabalhadores, que deles dependem. Ponto. Esse é o resumo do nosso argumento. Vamos desenvolver. Né? Então, para não ficar aquele parágrafo compridão. É preciso compreender a relação simbiótica entre o homem e a natureza. O projeto de lei número 142/2017, agora aqui, ó, tinha que ter aqui, né? Mas eles podem não conhecer. De Belo Horizonte, não sei se vai caber no tanto de linha lá, tá? Mas pensa que isso aqui é o rascunho. Eu não posso falar um projeto de lei tal que é de uma cidade como se fosse nacional, conhecida, eu preciso especificar. Né? O projeto de lei número 140/2007 de Belo Horizonte revela essa falta de sabedoria, gerando um justo protesto da Associação dos Carroceiros. E aqui eu estou aproveitando o texto motivador que estava na proposta. Isso aqui foi narrado lá, o projeto de lei está dado lá. Então, só incluir aqui para reforçar, né? E isso também vale ponto lá na correção do Enem. Além disso,
há aspectos culturais que não... Eu falei disso. É preciso compreender a relação simbiótica entre o homem e a natureza. Explica aí, Matheus, o que é a relação simbiótica, você que é da biologia. O convívio harmônico entre espécies diferentes. Aí, tá vendo? Então é isso. O convívio harmônico entre espécies diferentes é uma relação simbiótica. E que nenhuma das duas sofrem danos. Né? É aquelas relações em que as duas ganham. É isso? Aí, garoto, eu estudei isso faz uns 20 anos. Então, assim, ó, vamos lá. Além disso, há aspectos culturais. E vejam aqui, né? A biologia aparecendo na redação. Né? Então, tudo que vocês estudam serve para a redação. Além disso, há aspectos culturais que não podem ser negligenciados se realmente queremos civilizar esse meio de transporte tradicional por carroças. E foi uma maneira de não colocar animal aqui e não ficar repetindo palavra. Né? E aí, tópico frasal. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, STF, declarou inconstitucional as vaquejadas, a revolta daqueles setores econômicos que dependem dessas festas típicas, bem como dos rodeios. É sempre imediata. O que torna ainda mais íngreme o caminho para civilizar a relação com os animais, não apenas na tração de veículos, mas em diversos âmbitos. Então, pensando em outros aspectos, né? Por fim, né, conclusão. Desse modo, verificamos que a sensibilidade, ó, tá vendo? A sensibilidade aqui, sensibilidade na introdução. Então, estamos retomando a tese. Não é para acrescentar nada novo aqui na conclusão. Retoma, repete o que você disse lá, só que parafraseando. A gente viu na outra aula, dizendo com outras palavras, certo? Então, assim, desse modo, verificamos que a sensibilidade para os sofrimentos animais não pode desconsiderar a complexidade das relações humanas que o mantém. Que foi o que a gente tratou, né? Essa questão jurídico-cultural é complexa. Né? Não basta... Por que é difícil acabar com a prática? Porque tem aspectos jurídico-culturais que barram. Então, a lei vem simplesmente dizer assim, ó, tá proibido. E daí? A pessoa tem permite para trabalhar, para viver, etc, etc. O fator econômico também é crucial. É pesado. Então, se a gente quer acabar realmente, a gente tem que dar uma saída para isso. Né? Que aí que vem aqui, né? Convém que as associações defensoras dos animais incluam os projetos de lei que defendem a atenção à recolocação, incluam, ó, vamos colocar uma vírgula aqui, ó, é uma locução adverbial locativa, né, nos projetos de lei que defendem, tá vendo? Duas vírgulas aqui, ó, uma aqui e outra aqui, beleza? Incluam, o que está entre vírgulas, eu posso excluir que a frase vai manter o sentido completo, o que está entre duas vírgulas. Faça um exercício. Ó, as associações defensoras dos animais incluam a atenção à recolocação profissional digna dos trabalhadores, né, nos projetos de lei que defendem. Bem como que os meios jurídicos, e aqui, ó, aqui talvez um ponto e vírgula seria mais propício, tá? Do que uma vírgula. Por quê? Meio que eu estou mudando aqui, né? Aqui já não seria mais uma coisa para as associações defensoras dos animais, seria aqui para os meios jurídicos, né? Os tribunais, advogados, etc. Então, bem como que os meios jurídicos estejam atentos a aspectos culturais e econômicos, a fim de preservar o bem-estar de animais e carroceiros. Aí retomamos o tema, que esse é o centro da questão: animais e carroceiros, atração, etc, etc. Animais e carroceiros, levando assim na concórdia, ou seja, na paz, né, sem conflitos maiores, o Brasil a um novo patamar de civilidade. Ou seja, em nenhum momento aqui eu estou defendendo que se deve manter como está, certo? Estou condenando a prática, se maltratar os animais. Só que eu estou dizendo que não adianta só proibir. É basicamente isso. E se a gente quiser resolver, a gente tem que considerar esses aspectos aí. E apresentei a proposta de intervenção, né, que eu acho que é viável. Porque o grande problema do Brasil é que quem milita por uma causa, acho que a sua causa é a mais importante de todas e que ela prevalecendo, o mundo será mais melhor. Não importa que... Né, então, você luta, sei lá, por uma minoria, se aquela minoria estiver bem, todos os outros necessariamente estarão bem. E às vezes não é assim, né? A gente precisa ouvir a sociedade amplamente, né? E tentar achar lugar para todos, né? No final é isso, né? E as pessoas, assim, elas cooperam mais quando são ouvidas e consideradas, né?
Então, a gente precisa sempre considerar esses aspectos políticos também, né? Nesses problemas sociais que o Enem traz para nós. E é por isso tudo que a gente tem aula no início sobre as noções de funcional, o funcionamento do sistema político, o que é a política. Porque quando você vai pegar um tema assim, se você tiver esses pensamentos, você vai entender a profundidade do problema. Você não vai ficar na superfície, entendeu? Do que está se pedindo ali. Beleza, pessoal? Alguma dúvida, questão, comentário? Eu vou precisar ter uma visão melhor dessas competências das esferas, né? Nota 10. Nota 10? O Richard não chegou, né? Então, eu tinha programado fazer um concurso de redação, mas assim, e trouxe aqui uns chocolates. Eu não vou voltar para casa com peso. Então, vocês dividam os chocolates entre vocês, sejam felizes. Vamos fazer uma caixa inteira, meu. Aí, ô Pri, você divide entre todo mundo os chocolates? Você consegue? Eu passo para o Matheus da noção. Tem que ver quantos tem, quantos eles são. Cada um pega um. Vem ajudar, Matheus. Vem, Matheus, ajudar, por favor. Vou contar. Então, aqui tem uns chocolates. Esses aqui estão fáceis, Conta aí, e vamos. Então, pessoal, agradeço vocês que vieram aí participar da aula. Ô, Pri, pode parar a gravação. Meu Deus, eu já tinha